Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para o nosso culto de adoração. Vamos começar orando ao Senhor, agradecendo por esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, porque podemos te louvar, podemos te bendizer. Obrigado, Senhor, por esse culto que está se iniciando. Obrigado também, Senhor, por cada irmão que está em casa assistindo, dedicando esse tempo ao Senhor. Te pedimos, Senhor, pela mensagem que será pregada aqui, explanada, que possamos, Senhor, ouvir, absorver e aplicar em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo, nos abençoa no decorrer deste culto, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, começando com Adoro a Ti. Eis-me aqui, Santo Deus, busco teu favor. Grato, ó Senhor, por tua compaixão. Eis-me aqui, Santo Deus, vem me conceder pelo teu poder, puro coração. Adoro a ti, Cordeiro remidor. Entoarei pra sempre teu louvor. Adorarei, te exaltarei. Somente em ti me alegrarei. Aceita minha adoração, ó Deus de amor, adoro a ti. Vem sondar meu viver, guia-me, Senhor. Busco teu louvor, teu nome exaltar. Forte Rei, grande Deus, prostro-me aos teus pés. Verdadeiro és, nunca irás mudar. Ó justo que minha alma satisfaz. Em ti somente encontro plena paz. Adorarei, te exaltarei. Somente em ti me alegrarei. Aceita minha adoração, ó Deus de amor, adoro a ti. Amém. Vamos continuar louvando com Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
derramando sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro minha luz, firme nas promessas de Jesus, firmes e nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos passar nesse momento para o pastor Maurício. Ele nos trará uma mensagem de boas-vindas e também um pouco da mensagem que ouviremos hoje. Excelente. Muito bem. Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme seja o momento que você está nos assistindo. Queremos agradecer a sua presença, sempre prestigiando o culto ao nosso bom Deus e assim adorando junto conosco. Como sempre, nós gostamos de nos identificar. Nós somos crentes em Jesus Cristo, servindo ao Senhor na Igreja Batista Regular em Maceió, no bairro da Cidade Universitária. Então, é importante a gente saber a nossa fé. Queria lembrar os irmãos que certamente muitos estão ansiosos para saber sobre a reabertura da igreja, dos cultos presenciais, tendo em vista que houve aí um novo decreto do governo abrindo espaço para essa possibilidade. E assim fazendo com que 30% do grupo da igreja pudesse participar. Nós certamente já queremos antecipadamente avisar que no próximo domingo, dia 12, não vamos ter, infelizmente, culto aberto, ou seja, as portas abertas para a igreja, mesmo com 30%, e provavelmente também no domingo seguinte, ou seja, mais 2 domingos, ainda 12 e 19. Quanto ao dia 19, nós vamos, durante esse período, estar informando a igreja, aos amigos, vizinhos, de forma concreta. Mas eu espero que vocês tenham paciência, vocês estejam orando, compreendendo que o que nós queremos fazer, a liderança da igreja quer fazer, é o melhor para todos, tá bom? Então tenham essa paciência e nós vamos estar sempre, a partir de agora, trazendo o máximo de informação para todos com relação aos demais trabalhos, às demais reuniões, tá bom? Então teremos reunião hoje e assim a gente vai, a partir daí, diante das demandas, trazer possíveis soluções que sejam boas para todos nós, tá bom? Então eu agradeço a compreensão, continue orando, vejam lá aquela lista de oração que tem no grupo da igreja, as necessidades particulares, as necessidades comuns a todos,
como também tem aqueles horários que nós nos comprometemos em estar orando. Não vamos baixar a guarda, vamos persistir, perseverar. Aliás, esse é o tema de hoje, nós usar nossa fé para perseverar numa vida que agrade ao Senhor, ok? Então, não esquecer que temos ainda um sorteio ao final da mensagem de mais um livro e, claro, um cântico. Essas duas coisas importantes para que a gente, a partir daí, então, é que conclui o culto de hoje. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida e sigamos firmes, que o pico desse mal, né, chegou, já começou a passar, a desvanecer e com fé no Senhor a gente vai sair da melhor forma possível. Amém? Então que Deus abençoe e obrigado. Sigamos nesse espírito de adoração. Então vamos louvar mais uma vez antes da mensagem. O louvor é Tu és fiel, Senhor. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, só lua, estrelas nos céus a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno quebranto das paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir a doce esperança, desfrutarei
Senhor, fiel a mim. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor que o pastor Maurício irá ministrar. Ok. Pronto. Muito bem, irmãos. Nós vamos, como disse, continuar na carta aos Hebreus. Eu peço para tanto que os irmãos abram no capítulo 11. E todos nós vamos desfrutar da bênção do aprendizado da palavra de Deus nesta oportunidade. Então, abram aí, por favor, em Hebreus, capítulo 11. E vamos ler apenas o versículo de 1 a 6. E em seguida nós vamos estar dando desdobramentos para outros versículos. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos orar, pedir que Deus nos direcione e nos ajude a compreender a sua palavra, nos desafie a viver pela sua palavra. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa ímpar oportunidade que temos de estar diante do Senhor, reunidos, ó Deus, como teu povo, teus filhos, como tua igreja, mesmo que de forma virtual,
mas nós suplicamos que o Senhor possa nos assistir, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a Tua palavra e muito mais, ó Deus, do que compreender, que possamos, assimilando-a, fazer com que ela possa se tornar algo prático em nossas vidas. Abençoa, nosso Deus, todas as pessoas, em todos os lugares, em cada canto, em cada necessidade que cada um vive. E em cada realidade, ó Deus, o Senhor possa ajudar a abençoar. Ó Deus, ajuda-nos a tornar-nos ao Senhor. Ajuda-nos a voltar-nos e ser fiéis a Ti, através da fé que o Senhor nos disponibiliza, através de uma fé que o Senhor cria em nossos corações. E assim, nessa súplica, nós continuamos na Tua presença, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o exercício da fé traz esperança. Nós começamos, como disse, estudando Hebreus a partir do capítulo 10, 19 a 26, quando a partir desse texto, o autor dessa carta, ele foca, ou seja, ele dá destaque à necessidade desses crentes que recebem essa carta a exercerem uma fé prática, mesmo quando estavam em perigo diante do Império Romano. Mesmo quando eles estavam sofrendo perseguição, prisão, tortura, sendo tirados seus bens sendo expoliados. Eles eram separados de suas famílias, enfim, tantas coisas horríveis estavam acontecendo a esses que recebiam esta carta. E por conta também da pressão que havia dos religiosos judeus, forçando, persuadindo-os a voltar a crer naquela aliança do passado, a aliança do Velho Testamento. E a não viver mais, ou não continuar vivendo mais a fé em Cristo, a fé da nova e eterna aliança. Então, irmãos, era nesse contexto que os irmãos já sabem, mas eu estou repetindo, talvez alguém não tenha entendido, talvez outros estejam assistindo a partir dessa mensagem e precisa compreender por que os judeus viviam essa tamanha pressão. Então, eles deveriam, assim, continuarem firme na fé no Senhor. Nos versículos 26 a 39, nós vimos domingo passado, exatamente, o escritor continuando firme nesse propósito de inculcar, de encorajar esses irmãos a testemunhar de forma firme, de forma que impactasse toda a nação ali em volta deles, toda a sociedade em volta deles. E, claro, encorajar aqueles irmãos que estavam quase que já desistindo, os que já haviam desistido. Então, o autor, de forma bem impactante, ele leva essa mensagem, que está no versículo 26 a 39, cuja mensagem ele vai mostrar que, do versículo 26 a 27, ele diz que não há nada lá atrás, não há motivo, não há necessidade de se voltar para o que era passado. Tem que olhar para frente. No versículo 28 a 31, ele enfatiza o contraste da seriedade que Deus usou no passado, quando ele puniu aqueles que se voltavam contra ele, contra a lei do Senhor, usando de cultos não ensinados, não agradáveis a Deus, se voltando para a imagem, para ídolos. Então, ele está mostrando aí que Deus ele era pesado quando se tinha essa atitude, inclusive até com morte. E agora ele diz, mas muito mais pesado é quando Deus vai usar o peso de sua mão para aqueles que pisoteiam o sangue de Jesus, para aqueles que negligenciam a obra do Espírito Santo, para aqueles que tentam destruir a obra do Espírito Santo. Isso está no versículo 28 a 31. E seguindo os versículos 32 a 34, ele vai mostrar a perseverança da fé, nos deve fazer olhar para frente. Em momentos anteriores, ele mostrou que aqueles próprios irmãos que receberam a carta, eles passaram por momentos difíceis. E que o Senhor havia os protegido, havia os assistido, consolados, feitos vitoriosos. E que até eles deveriam olhar para eles mesmos no passado recente, em que o Senhor
estendeu sua mão. Então, nos versículos 35 a 39, o escritor ele é contundente. Ele vai ali só concluir dizendo que lutar sempre, recuar, jamais. É isso que ele traz nesses versículos citados aqui. Portanto, ele vai enfatizar que o justo viverá da fé. Mas agora ele vai querer mostrar o que é a fé. Ele vai querer, além de mostrar o que é a fé, ele vai mostrar homens, mulheres que viveram por fé, através dessa fé. É isso que ele faz a partir do capítulo 11, depois de, no capítulo 10, ele ter observado que aquela comunidade só viveria pela fé quando o tipo de fé que vivessem testemunhasse do Senhor. Fosse uma fé transmitida através de uma perseverança incondicional. Uma perseverança que dá de cara, ela é muito patente quando há obediência. E assim, essa fé se consolida de forma constante diante do Senhor até o fim. São coisas importantes a observar nesse contexto e porque o escritor ele lança a mão de um capítulo inteiro para tratar sobre pessoas do passado. A gente vai ver de forma formidável, maravilhosa, como o autor faz isso para convencer os seus leitores. Então, agora no capítulo 11, ele ilustra esse tipo de fé observando os exemplos de homens e mulheres no Velho Testamento. E assim ele quer demonstrar que o que essas pessoas, seus ancestrais, viveram no passado, o que eles viveram no passado foi muito mais agudo e severo do que esses leitores agora, estavam passando. Que o Senhor honrou a fé daqueles lá de trás, daqueles do Antigo Testamento. Então, por isso que esse capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Porque aquela história de galeria, né, de colocar no altar. Claro, no altar os irmãos entendem o que eu quero dizer, mas colocar numa posição diferenciada. Aqueles que marcaram na história por conta da sua atitude de obediência, exercendo sua fé. Então, assim o autor usou palavras de encorajamento, como disse no capítulo 10. E agora, além das palavras, ele usa exemplos vívidos de pessoas que viveram, de personagens que viveram, para assim fazer com que eles vissem que viver pela fé era algo palpável, era algo possível. Sim, eu acredito que esse autor faz uso daquela frase que nós conhecemos, que palavras nos ajudam, palavras nos incentivam, mas o exemplo nos arrasta. A maioria conhece essa frase. Então, palavras de fato nos encorajam e podem fazer-nos mudar de vida, restaurar nossa vida através de palavras. Mas o bom e fiel exemplo é ainda muito mais poderoso e eficaz. Então, irmãos, temos lições valiosas, impactantes para nossas vidas também. Não só para aqueles irmãos que recebem essa carta, mas para toda a vida, para nós, toda a igreja, ao longo dos séculos. E a minha oração é que nessa oportunidade o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor me anime também. Que eu possa ver a igreja, que eu possa ver o povo de Deus levantando o seu espírito e a partir daí levantando sua atitude de fé, sendo perseverante e não negligente diante de tão grande turbulência que nossa sociedade passa, seja econômica, seja política, seja de crise sanitária, como essa pandemia. Como é que nós estamos vivenciando esse momento? E a minha oração é que nós não sejamos percebidos como aqueles que estão aí, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse como nós. Que Deus possa nos ajudar a levantar o nosso espírito, o nosso ânimo, e assim viver de forma mais eficaz essa fé que nós, às vezes, vendemos, mas talvez a gente não use para nós. Então, aqui primeiro ele vai querer falar de fé. Antes de nós falarmos,
as razões que o autor destaca para dedicar esse longo capítulo e nos ensinar sobre a fé, ensinar aquele povo sobre fé. Antes de mostrar essas razões destacáveis, eu queria falar um pouco sobre esclarecer o que é fé. Eu quero ler o versículo de 1 a 3 que diz: ora, acompanhe na sua Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Notamos que há sempre uma discussão a respeito do que é fé. Não só também uma discussão, mas também há uma distorção no mundo moderno desse humanismo latente, né, e predominante do que é fé. Cada um tem o seu conceito de fé. É ou não é assim? Mas, infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente não é assim. A fé ela tem seu conceito próprio, dito, determinado por Deus. Muitos acham que fé é um sentimento, outros acham que fé é tomar uma decisão no escuro, um salto no arriscado, um salto ao ar livre, sem saber onde vai cair. Alguns acham que fé é isso. Então, fé, irmão, não é fechar os olhos e dizer tem que acontecer. E parece que essa é a ideia mais do mundo evangélico. Fé tem que acontecer, é isso. Ou eu já decretei que isso tem que acontecer. Eu já decretei que isso vai dar certo. Fé não é isso. Fé não é pensamento positivo. Não é uma confissão positivista. Não é nada disso. O alicerce da fé é a confiança nas promessas da palavra de Deus. E difere certamente do que todos e muitos colocam aí como sendo fé. A fé que cada um agora relativiza e tem o seu próprio conceito. Então a gente percebe que o versículo 1, a própria Bíblia viva, o texto dela, diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a fé é também a prova, a fé é a convicção de coisas que nós não vemos. Isso é que de fato é a fé. Interessante que a construção gramatical desse versículo, no texto original, traz a seguinte mensagem, para assim fazer uma parafrase, né? Fazer aqui uma contextualização. Fé significa que estamos dando substâncias às coisas esperadas, às coisas não vistas. Nós não damos vida, nós estamos dando substâncias a essas coisas que nós esperamos. E nós provamos essas coisas, ainda que elas não são vistas. É isso que é fé. Ou seja, é a certeza do que o que nós esperamos está nos aguardando. Isso é fé. Ainda que não possamos ver diante de nós. Então, essa fé nos permite esperar por coisas que nós não podemos ver. Mas elas, mesmo por não podermos ver, não significa que elas não são concretas. Elas são, sim, concretas. Desse modo, irmãos, se não podemos ver aquilo em que temos esperança, como saber que isso existe? Ou como saber que receberemos? Somente pela fé. Isso é possível. E essa não é uma fé cega. De jeito nenhum. A função da fé é que ela substitui a prova objeta, né? Aquela objetiva da coisa na qual temos esperança. A prova disso está no versículo 3. Só para a gente melhorar o entendimento do que é fé. Vamos para o versículo 3. O versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Embora nenhum de nós tenha testemunhado, tenhamos estado presente no momento da criação, sabemos pelas Escrituras que o Senhor criou tudo pela palavra do seu poder. Ou não é assim? Eu, particularmente, tenho convicção, certeza. Eu
transformo isso em substância, que Deus criou o mundo. Isso é pela fé. Apesar de eu não estar lá vendo, eu tenho fé irrevogável, uma fé inabalável acerca disso. Então, esse exemplo que ele quer trazer de forma mais prática, essa ilustração que ele diz, que ele mostra de forma bem eloquente. Então, como nós podemos distinguir a verdadeira fé? O autor ilustra, então, o papel da fé quando ele observa que cremos que o universo criado pela palavra de Deus foi feito, que nós certamente cremos. Agora, se você é crente em Deus, além de ser crente em Deus, você é crente em Deus pela fé em Jesus. E só, de fato, só se é crente em Deus, só se crê em Deus pela fé em Cristo Jesus. A fé bíblica. Se você diz, eu tenho fé em Deus, mas for através da sua própria fé, sem ser pelo caminho, pela orientação de Jesus, sua fé ela é aleijada. Ela é uma fé faltosa de algo ainda. Isso está nas Escrituras, não sou eu que estou dizendo. Então, se nós temos fé em Deus, e principalmente essa fé através de Jesus, onde o Espírito de Deus habita em nós não mexemos uma vírgula acerca da criação. É isso que o autor está querendo colocar aqui. Que nós cremos e nós temos fé em outras coisas, assim como nós temos fé na criação. E aqui é onde ele pega os seus leitores. Aqui é onde ele pega a atenção dos leitores e os faz ouvir ou ler ele por longo tempo, por longos ensinos ainda. Então é dessa forma, irmãos, que ele se apropria para demonstrar o que é fé. E à medida que essa fé se alimenta das promessas de Deus no presente, ela cresce e enxerga mais no futuro. À medida em que essa fé é alimentada mais no presente, ela vai crescendo e ela vai tendo um olhar mais ampliado de coisas do futuro. E essa é a nossa fé. E quando a gente está próximo de Deus, a gente tem uma fé ampliada que Jesus vai voltar. E o sofrimento que está em meio a nós, ele vai passageiro, porque Jesus vai voltar para nos arrebatar, nos levar para um local sem sofrimento e nos fazer ser seus assistentes, ser seu assistente por toda a eternidade. Então, irmãos, se hoje eu sou uma pessoa transformada, é porque eu criei em Jesus como o meu Senhor, e Deus o enviou, eu creio que Deus o enviou para pagar o preço do meu pecado, e para tanto, a partir daí eu vivi uma vida de fé. Isso é, então, algo que podemos também ilustrar sobre o que é fé. Eu creio que ele era capaz de me transformar a vida, pois eu de mim mesmo não poderia, não posso mudar. Então tem várias ilustrações de fé de forma simples, aplicáveis a nós, que a gente pode então entender melhor o que é a fé. E não essa fé vaga que falam, que muitos dizem, que muitos púlpitos anunciam, infelizmente. Exposto o que é fé, agora vamos ver também algumas razões pela qual o autor destaca para encorajar esses seus leitores a essa fé. A primeira razão que ele vai mostrar é que a fé que houve daqueles antes do dilúvio, né? Os antediluvianos. Nós vamos ver que dos versículos 2 e 4 a 7, o versículo 2 diz que porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então já começa a mostrar. Porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. E a base da explicação do autor é que fé está ligada a testemunho, a vida consagrada. É isso que ele faz, então, esse bipé. Fé ligada a testemunho. Ou seja, vida consagrada que pode ser demonstrada através da fé. Então, os antigos obtiveram um bom testemunho. O autor coloca o verbo obter no tempo e modo de forma a indicar que foi Deus quem deu testemunho acerca deles. Ou seja, eles deram testemunho a Deus, deram testemunho aos que estavam em sua volta, e depois Deus deu testemunho desses homens, dessas mulheres. Então, que coisa maravilhosa. O autor pegando e dizendo, olha, Deus, o próprio Deus, deu testemunho dessas pessoas. Olha que coisa maravilhosa. É isso que o autor destaca. Foram homens e mulheres diante do dilúvio que receberam recomendação do próprio Deus
por fé. Mas, aliás, antes do dilúvio foram só homens. Mulheres vieram após o dilúvio, não é verdade? É bem verdade frisar isso. Então, nesse versículo, o autor usa o testemunho desses personagens para encorajar seus leitores a permanecerem firmes, a viverem uma vida de consagração e de santificação ao Senhor. E esse contexto, para eles viverem assim, o que eles precisavam, nós falamos há pouco, em função de como eles estavam vivendo, e agora do que eles precisavam saber, relembrar. É por isso que o autor lança a mão disso. Ele lança a mão do exemplo das vidas de fé dessas pessoas, dando ênfase, como disse, ao testemunho seguido de obediência. Obediência a Deus pela fé. Então, irmãos, desse personagem que ele lança a mão, que ele fala primeiro de Abel. Abel, a história aí está no início de Gênesis, e mais especificamente falando de Abel no capítulo 4, no 4 em diante, ali fala sobre Abel. E aqui tem um princípio importante, o de que os sacrifícios feitos sem fé e obediência foram inúteis e têm sido aplicáveis a nós até hoje. Ou seja, o sacrifício de Abel, em contraste do sacrifício do seu irmão, Caim, ele foi um sacrifício feito pelo princípio de uma fé plena, perfeita. E se você vê o versículo 4, diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Olha aqui que Deus deu testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, depois de morto ainda fala. Vejam esse homem, Abel, depois de morto, o testemunho que ele exerceu na fé ainda fala. Então, é o destaque que Deus traz, mostrando a importância dessa atitude de fé. Ele foi obediente e assim ofertou o seu sacrifício de acordo com o que Deus havia instruído. Não foi de qualquer jeito. Ele não foi agradável a Deus porque ele fez de qualquer jeito, não. Ele fez da maneira que Deus havia recomendado. Infelizmente, há adoradores que se achegam a Deus para exercer a sua fé, né? E querer adorar com a sua presença apenas. Eu vou oferecer a Deus a minha presença e aí eu já estou exercendo a minha fé. Às vezes a gente quer exercer a nossa fé, né, apenas colocando nossa oferta ali no altar, oferta financeira. Às vezes entregando o dízimo. Enfim, a gente quer oferecer apresentar a nossa fé, oferecendo algo que não é suficiente, que não é tudo, que não é completo. Deus exige de nós que exercemos uma fé completa, uma atitude de obediência completa. Não adianta eu estar na presença de Deus apenas para entregar uma oferta, apenas para assistir um culto, apenas para cantar, para dizer que como é agradável cantar ao Senhor. Deus não quer esse tipo de oferta. Deus não quer que a gente exerça a fé apenas para dizer que a gente está indo na igreja todos os dias. Não é isso. Ela é diferente. Querem as bênçãos de Deus, né, sem se entregarem por completo. É muito comum isso nos nossos dias, no nosso meio. Não queremos, ou muitos não querem viver um sacrifício vivo, fazendo renúncias, se santificando, se consagrando. Isso é uma realidade. Se tornando cada vez mais agradáveis e aprovado por Deus, onde Deus pode dar um testemunho. Esse é um servo aprovado. Infelizmente, isso é um fato. Como nós estamos vivendo nossa fé? Como nós estamos desenvolvendo diante dessa fé uma perseverança prática? Como? Será que achando que apenas pelo fato, né, de fazer essas coisas que eu citei é o suficiente? Isso não é obediência. Isso não é coisa que satisfaz ao Senhor. Isso é apenas, talvez, um desencargo de consciência. Talvez
falta de instrução, talvez orgulho e falta de se colocar de forma completa diante do Senhor. O versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador, ou seja, recompensador. Para você ser presenteado, ser recompensado por Deus, não basta apenas crer que Ele existe. Isso não é suficiente. É preciso confiar no seu perdão, confiar na sua justiça. Então, muitos querem as recompensas, as bênçãos de Deus, mas não querem da maneira que a palavra de Deus ensina, do modo que Deus deixou. E para ser desse modo, precisamos confiar no perdão de Deus, receber esse perdão de Deus e agora, tendo a justiça de Deus imputada em nós, através do perdão que Ele nos concedeu por meio de Cristo, agora sim a gente vai passar para outros esse perdão. Nós vamos viver agora de forma justa com outros também. Então, é dessa maneira que nós podemos ser recompensados, ser galardoados por Deus, quando a gente exerce essa fé em Deus, a partir do momento que cremos em Cristo. E quando você experimenta essas coisas também, você oferece para outros essa mesma coisa, perdão. Você oferece justiça. Você oferece tudo que vem de Deus a esses que estão em volta de você. Será que é assim? A nossa fé tem sido vivida dessa forma prática, de justiça? É importante a gente avaliar. Outra coisa que o autor ele vai destacar aqui é sobre a fé dos patriarcas. Então ele vai lançar mão agora de personagem muito importante. Vários personagens que esses leitores estavam ou sempre tiveram muitos ensinos sobre eles. Desde cedo a lei ensinava sobre aprender o Pentateuco, aprender sobre os patriarcas, a importância, a influência deles na vida do povo como nação, do povo como ajuntamento religioso, enfim, eles agora iam ouvir, iam lembrar e saber de quem o autor estava se referindo. Uma maneira prática, bem forte e contundente, para levá-los a refletir que não deveriam retornar, que não deveriam desejar voltar atrás para desvanecer na fé. E então ele usa os versículos de 11, no capítulo 11, ele vai usar do 8 ao 19. Ele vai citar vários, do 8, ele vai começar por Abraão, depois ele vai falar bastante de Abraão, e vai seguir, depois de Abraão, vai falar de José, de Jacó, vai falar de Isaac, e depois ele chega em Moisés. E aqui é onde está o peso, onde estão as pessoas, as personalidades que os judeus respeitavam e respeitam muito. O autor sabia disso e agora ele vai fazer ênfase sobre esses personagens. Estes servos de fé não temiam fazer a vontade de Deus. Embora também soubessem que talvez morreriam por causa disto. Eles nunca temeram. Eles nunca oscilaram em relação ao que podia acontecer para exercer a sua fé e sua perseverança. Eles tinham fé centrada na soberania de Deus, ou seja, mesmo que morressem, estavam no controle de Deus, sua vida pertencia a Deus. Por isso que eles são lembrados aqui. E assim eles se tornaram um símbolo de toda a história de fé na Bíblia para aqueles que recebem a carta e para nós também. E é exatamente isso que os leitores dessa carta sabiam, eles valorizavam, como disse, respeitavam muito esses patriarcas. E assim, apontando para a fé e testemunho deles, é que o escritor se vale para provar que eles poderiam também
continuar perseverante como esse do passado. Então, como disse, ele destaca Abraão como aquele que obedeceu. O versículo 8 diz que, pela fé, Abraão sendo chamado, ele obedeceu. Não existe fé, irmãos. Não existe fé sem obediência. Deus nos chama a exercer nossa fé, cuja fé ela tem que ser pela obediência. Não esqueçamos disso. Se você não obedece, se você não está em obediência, se você não está lutando por obedecer, não permita se enganar. Você está distante de Deus, você está desobedecendo a Deus, você está desagradando a Deus. Você está sendo mau testemunho, de forma direta e de forma indireta. Então lembra, não se exerce fé porque diz eu vou determinar, porque Deus prometeu e eu vou acreditar que vai vir. Se não estiver obedecendo, não estiver lutando em obediência, não serve. É isso que a gente tem que aprender. É por isso que o mundo sofre, por isso que nós crentes sofremos, porque não lutamos para ter a vida de obediência. É isso que o autor começa lembrando. Ele vai lembrar esses homens, começando por Abraão, ele vai lembrar a obediência está intrínseca, está exposta. É exatamente isso que eles precisavam saber. No versículo 9, ele fala que esse homem, pela obediência, ele peregrinou em terras estranhas, depois de largar suas terras, seus bens, seus parentes, sua cultura. Ele obedeceu numa circunstância completamente adversa. Abraão, vem cá, eu vou te mandar no lugar que depois eu te digo onde é. Que coisa! Mas Deus, como pode, o Senhor vai me mandar para um lugar que depois é que eu vou saber para onde é que eu vou? Algo muito inócuo. Primeiro, porque Deus não tinha hábito de falar com Abraão. Segundo, que Abraão não conhecia esse Deus dessa forma ainda, de relacionar-se pessoalmente com ele. E agora Deus só diz a Abraão, vem cá, olha, estou te chamando para mandar tu para uma terra, lá vai ter uma terra diferente, e lá tu vai formar um povo que vai ser meu povo. Como é isso, Deus? Como assim? Não, vai andando por aí que depois eu te digo. É algo assim que para Deus a gente não compreende as coisas de Deus. Mas o que estava no coração de Abraão era eu vou obedecer a Deus. Mesmo que eu vive perambulando, Abraão era rico, irmãos. Abraão era rico. Ele é chamado para viver peregrinando, fora do seu conforto, dos seus bens, da sua família, da sua cultura. Tantas coisas ele deixa. Nós, às vezes, para deixar um detalhe da nossa vida, a gente reluta tanto. E como dizer que a gente exerce a fé em Cristo, que Ele pode nos transformar, se a gente não abre mão de um pouquinho só, que às vezes Ele chama-nos para abrir mão. Há incoerência na nossa fé, muitas vezes. Há incoerência, muitas vezes, na minha fé, quando eu olho para isso aqui. Eu fico perguntando, será que eu sou digno de pregar, de ensinar isso aqui? Será que eu vivo um pontinho dessa fé que esse homem aqui determinou viver, quando pela obediência foi o marco da vida dele? Será que nós, como igreja, né, para quem é que nós estamos olhando? A quem nós estamos obedecendo? Quem que deve ser apontado, lembrado, para não desistirmos de uma batalha? Então eu agora nesse momento, em que quero encorajar a igreja, o povo de Deus, a todos vocês que nos assistem, eu lanço mão de quem? O autor lançou mão desses patriarcas, inclusive eu estou citando só Abraão, não vai dar tempo de falar dos outros, mas eu vou lançar mão de quem? Eu vou lançar mão de Jesus. Eu vou dizer, Jesus, ele transformou um ser repugnante como eu. Sei que talvez a grande maioria não me conheceu antes da conversão, mas Deus através de Cristo me transformou. E é a Ele que eu posso lançar mão. Não tenho ninguém além de Ti, senão no céu somente a Ti, ó Deus, para eu lançar mão e mostrar que o Senhor é capaz de nos fazer desenvolver uma fé de forma perseverante e obediente. Que a igreja, os irmãos, as pessoas não possam viver uma fé negligente. E que ao falar no nome de Cristo, o nome que tem todo o poder, que pode fazer tudo aquilo que lhe agrada, esse nome, Jesus Cristo, possa lhe fazer
ser muito maior, muito mais contundente do que o nome de Abraão, como foi para esses hebreus. E esse Jesus, só para sintetizar esse ponto aqui e passar para outros, é aquele que os apóstolos, no momento de profunda crise, de incertezas e de medos, um deles falou: quem é este? Quem é este homem? Que a sua voz, a sua fala repreende o vento, repreende o mar e a tempestade se acalma. É desse Jesus. É desse homem que eu falo e lanço mão para dizer: igreja, irmãos, olhemos para nós, olhemos para a nossa vida, façamos o melhor, vivamos o melhor. Esse inferno que nós vivemos, que o mundo vive, essas lutas, essas depressões, essas incertezas, misturadas a ansiedades, é fruto de que muitas vezes nós não entregamos a esse que até o vento lhe obedece. Que nós possamos pensar nisso, que nós possamos mudar isso, valorizar mais as coisas de Deus. Às vezes a gente está trocando, né, o nosso dia, a nossa oportunidade mais plena, mais calma, de estar dedicando esse dia ao Senhor. Muitas vezes a gente pega o domingo e troca por um dia qualquer, no sentido de marcar compromissos, festas de forma constante. Não valorizamos aquele dia como sendo aquele dia que vou separar para ouvir a palavra do Senhor, eu vou cantar um louvor, eu vou ler um livro, eu vou refletir mais na palavra. Sabe, às vezes é perceptível a ausência de pessoas ouvindo ao mesmo tempo, até as lives. Porque nossa fé está aí, tanto faz como tanto fez. Porque a gente não valoriza esse Jesus que foi à cruz do Calvário por nós. A ponto de a gente dizer: vou separar, como já é bíblico, separar esse tempo de forma mais efetiva para o Senhor. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. E ele diz lá no versículo 34, para concluir esse ponto aqui: na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. A tradução revista e atualizada diz: fizeram-se poderosos na guerra. Na batalha se esforçaram, na minha tradução. E na outra diz: ou fizeram-se poderosos na guerra. Falar dessa maneira para esses crentes, eu acredito que sacudiu a vida deles. Eles perceberam então que aqueles homens do passado fizeram isso em prol de sustentar a fé no Deus vivo, que eles mesmos também criam, mas estavam tentando decair, estavam inclinados a distorcer. Que nós não façamos isso, que nós voltemos de forma eficaz para o Senhor. A outra coisa que nós queremos acrescentar aqui é a fé de Moisés. Está aí no versículo 23 a 29, eu quero passar rápido um pouco também, nesse contexto onde ele enfatiza, onde ele vai trazer detalhes importantíssimos que aqueles irmãos precisavam ser relembrados, mas apontando para, como diz, para esse patriarca, para depois apontar para Jesus. Essa foi a técnica, essa foi a forma de persuadir esses irmãos, levá-los a pessoas, personalidade do passado que eles tinham muito valor, mas que eles agora também precisavam ser levados a Jesus, que esse sim era o maior profeta, o sumo sacerdote, era o autor da fé. E é isso que ele faz aqui. Moisés também recebe um tratamento extenso, porque ele, quanto ao Êxodo, tem muita importância na história do povo hebreu. Muita importância na história dos judeus no Velho Testamento. Sua vida inteira fora marcada pela consciência da presença e do poder de Deus. Então o povo sabia de quem ele estava falando. O autor da carta destaca vários aspectos da fé de Moisés e nos mostra em destaque, né, desse seu testemunho e do seu relacionamento com Deus. E ele vai ver no versículo 24 a autonegação de Moisés. Eu não vou ler o texto, você pode ler depois. Moisés, ele se nega, ele se despoja, ele sacode o seu ego para agradar a Deus. Né? Abnegação, a autonegação. Depois ele demonstra solidariedade, né, ao povo e se santifica a Deus. Está no versículo 25. Também ele se coloca no sofrimento voluntário, né,
é quase que a mesma coisa de abnegação, no versículo 26. Então, a fé de Moisés ela é transformada em uma coragem, sabe, inexplicável durante o êxodo, aí no versículo 27. Também a fé transformada de Moisés, quando ele vai e na celebração, ele transforma essa fé em alegria na celebração da Páscoa, no versículo 28. A fé na travessia do Mar Vermelho, essa fé ela é transformada numa perseverante coragem, decisão, convicção. Então ele vai falar de Moisés aqui de forma que dá para a gente fazer uma mensagem de 2 horas. Mas ele vai levar agora para algumas coisas conclusivas. Ele vai depois de mais exemplos de fé, do versículo 30 a 38, sobre como finalmente mostrar aos hebreus que desistir não é o melhor caminho. Então ele não para em Moisés, ele vai levar mais gente ali depois de Moisés a serem lembradas. Então o autor pergunta, o que mais direi? Então ele vai falar, repito, desses, apresenta outros, mas antes de apresentar os outros, ele vai dizer, o que mais direi? Tá bom, eu vou dizer mais coisa ainda para vocês. Aí ele começa. Se você ver no versículo 32, ele vai apontar aqui, e que mais vos direi? Faltar-me-ia tempo contando de mais pessoas, falando de mais agentes, personalidades que fizeram e exerceram a fé de forma perseverante, as quais o nome dessas pessoas estão gravados nas nossas vidas, na história. O que mais eu vos direi? É esse tom quase apelativo que ele faz aos seus leitores. E ele vai dizer, Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, o que eu vou falar mais desses homens? Aí ele vai dizer, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões. E aí ele sai dizendo o que esses homens pela fé fizeram. Mas isso é intrínseco pela fé em obediência. Não podemos esquecer que a obediência está arraigada, está intrínseca aqui. Certamente também me faltará tempo necessário para explicar também o que mais eu direi para vocês. E eu estou vivendo o que ele viveu aqui. Falta tempo, ele vai dizer. Faltar-me tempo contando sobre todos esses. Então, eu aqui pregando nessa mesma condição, ele vai ver aqui no versículo 8, homens dos quais o mundo não era digno. Leiam comigo o versículo 38. Homens dos quais, homens quem? Esses que ele cita, aliás, dos quais o mundo não era digno. Eram homens errantes pelos desertos, e pelos montes, e pelas covas e cavernas da terra. Ele está mostrando o que esses homens viveram. Aí, é claro, se engloba Elias, né? Viveram em caverna, Davi e tantos. E ele vai citar esses homens. E ele diz que a ideia é também que o mundo não oferecia hospitalidade, né, compatível com o exemplo de fé dessas pessoas formidáveis. O mundo não era merecedor de terem recebido tamanho exemplo de fé, tamanho testemunho, que não serviu, mas ele diz, mas serviu para nós. Serviu para o próprio Deus, que agora aponta para nós como esses homens viveram. O mundo não é digno, mas nós podemos participar desse testemunho. Que coisa tremenda ele diz aqui. Então, era necessário a vida deles no mundo para apontar para o Senhor de forma quase perfeita como eles viveram. A vida espiritual deles fez com que fossem recebidos graciosamente na cidade santa, na cidade superior. Foi essa maneira forte que ele usou para tocar os corações daqueles irmãos. E a gente fica pensando, irmãos, será que tem homens nesse mundo, nessa atualidade, que estão dispostos a entregar suas vidas, a falar do Evangelho, a sofrer talvez humilhação,
não é? Talvez passar um mico, porque fala do Evangelho. Falar em mico, a gente pergunta, né? Os adolescentes. Quem é o adolescente que tem coragem de levar 3 folhetinhos por semana para a igreja? E dizer, eu quero entregar assim para um amigo. Que mico, pastor, isso aí. Deus me livre. Olha para aqui. Olha se sua vida como jovem, como adolescente, como adulto. Você está disposto a pegar 5 folhetinhos e levar? Por cada dia eu vou entregar um. Independente se vou passar mico. Veja que coisa distante, né, de passar um mico, ou de viver em caverna, sofrendo perseguição, está se alimentando, né, de aquelas coisas que nós lemos no Velho Testamento, como Elias viveu. Veja que cristianismo é esse. Que vida de fé é essa? Que perseverança é essa? Quão distante, irmão, eu estou quando eu olho para essas coisas aqui. E que esse escritor ele chega ao extremo, no sentido de mostrar a dura realidade desse povo do passado, também em parte daqueles leitores, mas que eles ainda não tinham passado o que os outros do Velho Testamento passaram. E ele diz, vocês não sofreram nem ainda o sangue? É só você ver que tem um versículo que ele fala, vocês não sofreram, não passaram, não derramaram o sangue por isso. Não vi aqui ainda o versículo agora, mas ele fala sobre isso. Então, irmãos, é esse desafio que nós temos como fé. Vamos entender, fé é aquela que renuncia, que entrega, que doa, que deixa aí. Que não vive em função de mim mesmo, a fé que eu tenho para conquistar, para exercer, para seguir. Não. A fé de Moisés é comparadamente ou incomparavelmente diferente da minha fé, às vezes. Eu quero fé para me alcançar. E ele exerceu fé para ele deixar, para ele largar, para ele se abnegar. É isso que a gente precisa demonstrar aqui. Sem dúvida, o autor surpreende seus leitores com essa conclusão. Esses homens e mulheres eram exemplos. E eles, a despeito das promessas, não receberam a recompensa completa porque morreram antes da vinda de Cristo. Isso é um fato. Mas o plano de Deus, tanto aquele do Velho Testamento quanto os seus leitores estavam sob forte pressão. Era para que ele recebesse a justa recompensa. É isso que o autor está mostrando. Assim ele vai concluindo que aquele que deposita sua fé em Cristo recebe um caminho muito mais excelente. Porque Cristo está acima de todos, como lá no versículo 1, né, que Deus falou no passado de muitas maneiras, através dos profetas, mas hoje ele fala através de Jesus. Então ele vai concluindo mostrando que é Jesus que está acima de todos. É Cristo que está acima de tudo. E assim ele tem um excelente e melhor caminho para todos nós. E aí nessa crise em que vivemos, nesses últimos meses, para alguns, para outros nos últimos anos, não sei. Será que isso tem servido para nós? Né? Tem servido e nós temos tirado algum aprendizado em tudo que nós estamos vivendo? Ou será, irmãos, que passado essa fase mais contundente, mais aguda, a gente vai olhar para trás e dizer, não, eu não aprendi nada. Será que quando eu perguntar a alguém, ou quando você perguntar a alguém, ou até me perguntar, e se eu perguntasse a alguém sobre o que você tirou de lições sobre esse momento tão difícil, você com Deus, sua vida, a visão de mundo, o que você diria? E você me respondesse, eu não pensei nisso ainda. Eu diria, acho que você mora em Marte. Você não estava aqui junto com a gente. Você não viveu essa realidade que nós vivemos. Talvez você não sofreu, não chorou o que nós sofremos e choramos. Onde você estava? Talvez você não perdeu um ente querido, talvez você não perdeu um amigo, talvez não perdeu alguém que você gostasse, que conhecia pelo menos outro alguém que
foi sacudido e foi tirado desse mundo. Sabe, a gente está numa pandemia de sofrimento, não de coronavírus, mas numa pandemia de sofrimento. E a gente está vivendo assim, ó, como que nós não estamos necessitantes da graça de Deus. Que o mundo ele é isso, ele vai vivendo e depois eu estou só galgando aqui para que no outro mundo eu tenha mais uma luz maior. Parece que a gente exerce uma fé que não é bíblica. E às vezes eu fico sem compreender algumas pessoas que eu falo. Algumas pessoas que eu tenho falado. Como nós estamos encarando isso? Ah, está natural, está tudo bem. Realmente está tudo bem, porque Jesus no barco está tudo bem. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. É do que aquilo tem trazido para nós, do que isso tem nos mostrado de forma efetiva diante de uma vida prática. Então, irmãos, viver um testemunho despojado do nosso eu, do nosso desejo, é o que essa pandemia, esse sofrimento tem me ensinado, cada vez mais. Despojado dos meus interesses, do que eu acho melhor para mim, dos meus próprios planos. Isso são importantes, mas eles não devem estar acima de minha atitude de fé perseverante com Deus. Se eu precisar ter que exercer uma fé perseverante, eu preciso, certamente, em algum ponto, despojar do meu eu. E nós, o que realmente temos, então, aprendido, o que nós realmente temos posto em prática. Eu ficaria, então, triste se isso fosse sempre a resposta. Eu não sei o que isso tem me ensinado. Isso, certamente, me deixaria muito triste. Espero que as crises, irmão, que estamos enfrentando e venhamos a enfrentar, possam nos apontar a necessidade de nos aproximar mais do Senhor, de nos fazer viver mais para Ele, né? Por uma fé viva que deixa marcas para nossos filhos, deixa marcas para aqueles que convivem com nós, deixa marcas para os nossos amigos, deixa marcas para Deus, sim, para Deus, como esses do antigo deixaram marcas, e que o testemunho deles serviram para mais tarde falar para outros. Sabe, irmão, isso é muito importante. Que nós sejamos dignos de sermos participantes de uma tão grande nuvem de testemunha. Sabe? Quando cada vez mais renunciamos aos nossos próprios interesses. Aqui no capítulo 12, versículo 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Isso nós vamos falar no próximo domingo. Mas que nós sejamos dignos de que essa nuvem testemunha, essa grande testemunha, né? A nuvem que ele diz aí, a ideia de pessoas do passado que estão nos assistindo, querendo saber, querendo ver como está a nossa carreira, o exercício da nossa fé, a prática da nossa perseverança. É isso que nós vamos adentrar no capítulo 12. Então, que nós vamos perceber de nós mesmos como está a percepção dessa tão grande nuvem de testemunha a respeito de mim, a respeito de você, a respeito da igreja. Que Deus nos ajude a entender a nossa responsabilidade quanto a isso e a viver de forma que a nossa vida seja impactante para o hoje, vivendo hoje, porque certamente alguns precisarão de falar de você no amanhã, precisarão falar de mim no amanhã, mas só falarão se a gente exercer a fé em obediência, a fé prática, perseverante. Você está disposto juntamente, justamente nesses momentos mais difíceis, de se dispor a dar esse testemunho de fé, de coragem, para aqueles que nos rodeiam? É assim que eu encerro essa mensagem. Pense nessa pergunta e reflita sobre se você está disposto. Eu reflito se eu estou disposto. E até onde a minha disposição vai nesse propósito de exercer uma fé baseada na obediência que vai trazer perseverança a todos a partir de mim. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor fale à sua igreja de modo que ela se torne perseverante, superabundante na obra do Senhor. Amém? Vamos orar, nosso Deus. Obrigado, Senhor,
por essa grande e ímpar oportunidade, Deus, que temos de, olhando para a Tua palavra, tirar dela, ó Deus, extrair dela palavras, exemplos maravilhosos, contundentes, que nos elevam a aproximar-nos do Senhor de uma forma diferente, de uma forma em que nós devemos viver, de forma que essa fé que nós devemos exercer, muitas vezes precisa ser redirecionada, precisa ser observada no seu íntimo, para ver, Senhor, se não precisamos fazer ajustes. Obrigado, Pai, por tudo. E nos ajude para que essa fé exercida por nós, pela Tua igreja, possa ser uma fé que alcance outras pessoas que ainda não chegaram à cruz de Jesus. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus abençoe. E vamos continuar com mais um cântico. Obrigado. Então vamos louvar mais uma vez. Precioso é Jesus. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e manso aguardou a admissão. Do triste pecado tomou-me perdão, precioso Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desditada em nuvem de mar, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer,
precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar, com todos os salvos sempre adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Amém. Nesse momento teremos o sorteio. Boa sorte para todos que participarem. Boa noite aos irmãos. Vamos para o nosso próximo sorteio. Mais uma vez o livro Coronavírus e Cristo. Parabéns, irmã Maria Magda. Irmã Magda, parabéns. Espero que você possa usufruir bastante desse livro. O nosso culto está encerrado. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora.